Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações.
Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso ao ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Boa noite, igreja. Boa noite, comunidade das nações. Convido a todos a se colocar de pé. Boa noite para você que nos assiste aí na Exo Church. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós estamos no mês da herança, da providência, né? E a palavra de Deus vai dizer ali em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que se nós padecemos com Ele, também vamos ser glorificados com Ele. Então hoje vamos agradecer a Jesus pelo sacrifício deles. Vamos louvar a Deus pelo seu sacrifício, por tudo que Ele fez por nós. Se hoje temos paz com Deus, foi porque um dia Ele se entregou na cruz por mim e por você. E diante disso a gente obteve a paternidade. Não tem nenhum órfão aqui. Nós somos filhos, somos herdeiros e temos paz com Deus. Então hoje, no culto Bem Mais Que Vencedores, apresente as suas causas diante do seu pai, do seu papai, aquele que te ama de forma incondicional, te ama de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha a vida eterna. E a palavra diz ainda que quando Jesus foi crucificado, Ele levou sobre si as nossas dores e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Então entregue agora a Ele, entregue suas coroas a Ele, entregue o seu melhor louvor a Ele, entregue a sua melhor adoração a Ele. Exalte ao nome de Jesus, louve e engrandeça o nome de Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, Ele já está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa e Ele está aqui. E Ele quer fazer sinais, milagres e maravilhas. Então eleve seus pensamentos agora ao Pai que te adotou. Você é filho. Pai, nós te rendemos graça por mais esse dia, por mais essa quinta-feira, por mais essa semana que o Senhor, te agradecemos porque sua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. Te louvamos e te rendemos graça, porque se estamos aqui, o Senhor foi que nos trouxe até aqui. Vem e toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus, e que hoje o Espírito Santo de Deus venha com sinais, com milagres e maravilhas sobre a vida de cada um de vocês. Exalte o nome do Senhor agora e glorifique o nome do Senhor, amém? Ansiamos pela
Você pode, com a alegria da salvação nessa noite, ofertar um sorriso para quem está do seu lado nessa noite. Independente de como é que você está, você vai começar sorrindo nessa noite. Aleluia. Agora junta suas mãos com as minhas, vai. Essa é nova, mas eu sei que você conhece. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu quero ouvir a igreja de Jesus, vamos lá. Vamos lá. Aquele que está feliz, diga amém. Vamos lá. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Será que tem uma dança pra Jesus aí? Vem! Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Por quê? Por quê? Por quê? Jesus é euforia, companhia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Será que você consegue me acompanhar com as suas palmas?
no teu santo nome. Tu és a nossa melhor escolha nessa noite, Jesus. Está neste lugar, neste ambiente, onde a tua graça opera o teu amor, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por
quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és porque a minha alma esperou.
esse amado nessa noite? Será que você pode erguer as suas duas mãos aos céus, apenas em rendição a Ele? O rio de águas vivas, o rio de águas vivas. Com suas mãos levantadas, vamos declarar: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Vamos ao Espírito que gera em nós a fome pelo Santo. Vamos lá, poderoso, poderoso Deus. Agite em nós, amigo, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, meu amado, minha alma, poderoso Estamos te dando toda a honra, toda a glória, amado. Seja a honra, seja todo o domínio, pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Vamos, o poderoso Deus.
Aleluia. Sim, Deus, nós estamos aqui nesta noite para declarar que o Senhor é único. É o único digno de toda adoração, de toda rendição, de todo louvor. Então, se você crê nessa atmosfera, nessa palavra, nessa verdade, levante suas mãos. Levante suas mãos como rendição na presença daquele que reina sobre todas as coisas. Curve o seu espírito, curve a sua alma, curve o seu corpo em rendição à presença do Santo dos Santos, aquele que vive, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, aquele que reina sobre todos os governos, aquele que reina sobre todos os povos, aquele que reina sobre todas as coisas. Ele está aqui nessa noite para dobrar todos os governos dessa terra e dizer que eu sou Deus soberano. Ele está aqui para fazer dobrar os seus medos, fazer dobrar as suas inseguranças. Ele está aqui para ocupar o trono da sua vida e dizer: eu sou o Senhor quem governa a sua história. Então, quando você levanta as suas mãos e declara santo, santo digno, Senhor, você está declarando que não é o medo que governa sobre você. Você está declarando que o medo não é o Senhor da sua vida. Você está declarando que existe um Deus que é digno da sua confiança. Um Deus que é digno da sua esperança. Um Deus que é digno da sua alegria. Um Deus o qual você tem expectativas e que fala sobre a sua vida e você aguarda com grande expectativa, entendendo que Ele é fiel para cumprir. Neste mês nós estamos declarando como unidade, com fraternidade, como igreja em uma só voz, em um só coração, que nós entramos em um tempo de viver a providência da herança. Sabe, Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite para dizer: você tem legitimidade. Você tem legitimidade, você é filho. Você é convidado para esta noite, para este lugar, para se reposicionar no lugar que os seus medos te roubaram, no lugar que as suas inseguranças tiraram você. Mas esta é uma noite que nós elevamos a nossa alma, elevamos a nossa frequência, elevamos o nosso espírito e declaramos que a santidade do Senhor está no nosso meio. Que a santidade do Senhor está limpando toda alma contaminada, todo espírito fragilizado, Ele está reerguendo agora. E por isso nós podemos nos alegrar e declarar que Ele é santo, que Ele é rei, que Ele vive, que Ele está reinando agora, neste momento, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu casamento, nos seus filhos. E por isso você pode dizer: santo, santo, santo é o Senhor, digno de louvor. O Senhor que mudou a minha história, o Senhor que mudou a minha sorte, o Senhor que mudou a minha vida. Ele é único, Ele é santo, Ele é santo, e Ele vive, e Ele reina. E por isso nós glorificamos o Teu santo nome. Senhor.
Glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória. Que essa atmosfera continue em nossas vidas, continue em nossos pensamentos, em nosso coração. Que hoje seja uma noite de avivamento, amém? Glória a Deus, podem tomar o seu assento. A palavra de hoje está em Provérbios 3:9, que diz: honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Meus irmãos, eu acabei de chegar de um presente que o Senhor me trouxe. E honrar ao Senhor na hora das ofertas é uma oportunidade que nós temos de semear algo ao reino. Porque não há uma vida, uma intimidade, uma amizade sem reciprocidade. E a reciprocidade com Deus é justamente quando nós honramos nas primícias daquilo que o Senhor nos confia. Porque Deus, Ele escolhe pessoas da confiança dEle para derramar a graça, para produzir milagres e testemunhos de glória. Eu dei testemunho aqui no mês passado, contando o milagre do meu filho, que deu uma oferta generosa. Ele ofertou o aluguel dele lá em Orlando. E 3 meses depois, o avô paterno da minha nora ofertou um apartamento de $400 mil em Orlando. E quando foi no final do mês, ele já tinha assinado os documentos, e ele falou assim: mãe, eu queria tanto que você viesse aqui ungir a minha casa. Ele sempre que compra um carro, a gente tem esse costume, né, de ungir e agradecer ao Senhor. E eu falei: filho, no momento eu não posso, porque está muito em cima, mas em dezembro eu estou indo aí. Aí liguei para a pastora Marcela em Orlando e falei: pastora, unge a casa do meu filho. Vou combinar com ele e vou lá ungir. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda, eu estava no trabalho e eu falei com as colegas, eu falei: gente, está chegando meu aniversário de 50 anos, e se eu tivesse me programado, eu passaria esse dia em Orlando com meu filho e eu iria ungir a casa dele. E Deus ouve, e Deus nos surpreende. Deus ama quem tem reciprocidade com Ele. E a minha vida é uma vida de sementes. Semente no altar, semente na vida de pessoas, semente de quem eu nunca nem conheci. Só um telefonema que às vezes alguém liga na clínica pedindo um desconto, pedindo um favor, e Deus me usa para abençoar. E 3 dias depois chega o dono da clínica da mão e fala assim: Regiane, o seu visto está em dias? Falei: tá, por quê? Ele falou assim: você não quer ir lá em Orlando buscar um notebook para mim? Eu pago a sua passagem. 3 dias depois do que eu falei com as minhas colegas de trabalho, e o meu pai ouviu. E 1 semana depois, eu estava ungindo a casa do meu filho. E eu passei o meu aniversário de 50 anos na Disney com o meu filho. Porque Deus é esse Deus que nos surpreende. E eu não canso de testemunhar, porque eu quero que você tenha essa mesma oportunidade de conhecer a reciprocidade do Senhor. Hoje eu vim aí no carro e eu converso tanto com Deus. Até a hora que eu percebo que eu estou ficando doido, porque eu converso tanto com o Senhor. E eu falo assim: Deus, tem hora que eu me constranjo, porque tem pessoas, discípulas, amigos que estão na luta há tanto tempo e ainda não alcançaram. E Deus falava assim: é o processo, filha. Mas aqueles que têm reciprocidade, eles conseguem alcançar em curto prazo aquilo que às vezes demoraria anos. Porque habitar no esconderijo do Altíssimo é morar com o Senhor, não é passar. E muitos querem alcançar uma graça, mas só querem passar pelo esconderijo, não querem habitar. E quando nós habitamos, nós ofertamos, porque nós mantemos essa casa limpa, cheirosa, perfumada e arrumada. E é com as nossas ofertas, é com o tesouro que o Senhor confia em nossas mãos, que nós somos provedores da casa dele. Então, nesta noite, eu quero te desafiar a olhar o meu testemunho e falar: Senhor, ouve os meus pensamentos mais íntimos. Ouve aquilo que para mim seria um sonho tão distante. Que Ele é o teu Pai, Ele vai ouvir. Não é barganha, é relacionamento, é reciprocidade. Que você possa se encorajar, os obreiros vão estar passando. Que você pegue e dê a sua oferta segundo o seu coração. Porque Deus quer que você dê com alegria e não com peso, não com barganha ou por obrigação. Mas aquilo que o seu coração sentiu o desejo de trazer para a casa de Deus, faça com alegria.
Hoje eu estava conversando com a minha pastora Jéssica, tive o prazer de almoçar com ela hoje, e eu me lembrei que quando o bispo falou do sonho de vir para o CIA, eu tinha 2 carros, um do meu ex-marido e um meu que era um Corsinha branco. E aí fizeram várias campanhas para construção desse lugar. E eu peguei esse meu Corsinha branco e entreguei, vendi, trouxe. Na época era só 10 mil reais, não era como vale hoje 40, 50, mas era o meu tudo. E passaram-se um tempo, veio uma New Tucson branca, e aí de lá para cá só carro branco, mas carro abençoado e próspero, porque Deus nunca deixou faltar. E às vezes Deus requer da gente um desafio pessoal, porque amar a Deus sobre todas as coisas também fala sobre a oferta. Então que essa noite você possa se encorajar. E se hoje você não tem, faça um voto para o seu futuro. Senhor, eu não tenho, mas se eu alcançar tal promoção, o primeiro salário é do Senhor. Se eu fechar tal venda, o meu dízimo vai ser dobrado. Faça aquele desafio que só você e o Senhor. E Ele vai te honrar, em nome de Jesus. Que você possa se colocar de pé. Senhor, nesta hora, Pai, eu quero aqui como Tua serva, Deus, pedir que o Senhor olhe para cada um aqui, assim como o Senhor olhava, observava as ofertas, e o Senhor observou aquela viúva, e o Senhor viu que ela deu o melhor dela, Pai. Que esta noite, Senhor, o Senhor possa observar as ofertas dos Teus filhos, assim como o Senhor observou tantas ofertas que eu tenho feito na minha vida, Deus, e que eles possam provar da doçura, da magia, do encantamento que é estar na Tua casa, habitando no esconderijo do Altíssimo. Que eles possam provar de provisões milagrosas em tempos difíceis, Deus. Porque os tempos são difíceis para aquele que não habita no esconderijo do Senhor. Nós que habitamos, nós vamos provar do melhor da terra. Nós vamos ser um povo conhecido como um povo extraordinariamente abençoado. Nós somos aqueles que vamos iluminar o caminho da escuridão, que vamos mostrar o quão maravilhoso é servir ao Senhor. E eu te agradeço, Pai, por poder testemunhar essa graça, em nome de Jesus, que cada um oferte com amor, em nome de Jesus, amém. Valeu, amigo. Boa noite, comunidade das nações. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22.
Então, a mensagem a compartilhar nessa hora com a igreja. Estamos aí no mês, a herança da providência, e como eu gosto dessa temática, a minha jornada tem sido uma jornada de providências de Deus. Gênesis capítulo 22, assim vai dizer a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e ofereço ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu a Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Versículo 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei quem temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Versículo 19, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a residência. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora, Senhor, e nos colocamos expostos à Tua palavra, Senhor Deus. Que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, aos nossos sentimentos, Senhor, às nossas emoções, Senhor Deus, e a partir da Tua palavra, Pai, que possamos receber downloads celestiais, Senhor Deus, para este momento da herança da providência, Senhor, que não seja mais uma ou qualquer reunião, mas uma reunião onde o Senhor irá entregar para cada um de nós chaves poderosas em o nome de Jesus, é a minha oração. Amém? Então esse texto é um texto incrível. E se você não fez a leitura da Bíblia essa semana, você acabou de atualizar a leitura da Bíblia nessa hora. E esse texto ele fala exatamente sobre onde está o cordeiro. Essa é a pergunta do texto de Gênesis 22. E quando nós pegamos o contexto, a gente consegue ver de forma muito clara, porque o Deus que veio antes já proveu o cordeiro. A grande verdade é: aonde talvez você tenha dúvida que Deus já foi, Ele já proveu, Ele já mandou situações para lhe abençoar. Quando nós olhamos o contexto do texto aqui em Gênesis 22, uma pergunta que nenhum pai gostaria de ouvir do próprio filho. Abraão e Isaque estão subindo Moriá. Existe fogo, existe lenha, existe um cutelo, mas alguma coisa está faltando. Então Isaque olha para o seu pai e pergunta, é o que está no versículo 7, meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto?
Essa é a pergunta, e essa pergunta parece ser uma pergunta de um menino, mas não é, entenda. Essa pergunta irá atravessar a Bíblia inteira. Ela passa pelo livro de Êxodo, ela passa pelo sacrifício de Levítico, ela passa pelo livro de Isaías, no capítulo 53, e é exatamente aos pés do Jordão que João Batista libera o seguinte dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda que essa pergunta teológica não é qualquer pergunta. Entenda que é uma pergunta onde as pessoas estavam subindo a montanha e não estavam vendo a provisão. Nós estamos no mês da herança da provisão. E como é bom essa temática, sabendo que a jornada de um cristão é uma jornada de provisão, e provisão diz respeito ao de repente de Deus. Eu vim aqui liberar sobre a sua vida que no mês de agosto você irá ver o de repente de Deus, você irá ver a intervenção do alto, você irá ver a providência na sua casa, na sua empresa, no ministério, na nação brasileira, em o nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos entender que talvez a pergunta aqui nessa noite de muitos que chegaram aqui é exatamente essa: onde está Deus quando aquilo que Ele prometeu parece contradizer com aquilo que eu estou vivendo? Talvez você se encontre exatamente neste ambiente de dúvida, ou talvez onde Deus está quando parou de obedecer aquilo que talvez está sendo uma interrupção na minha jornada. Talvez você chegou aqui com muitas dúvidas e com muitas perguntas. Talvez a pergunta que você tem aqui nessa hora é: onde está Deus quando há fogo, lenha e cutelo, mas eu ainda não consigo enxergar o Cordeiro? Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez você não conseguiu enxergar a provisão, talvez você não conseguiu entender o modus operandi de Deus, porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. Essa adversidade, essa luta, esse deserto que você está passando, é Deus trabalhando, é Deus te forjando. Existe uma promoção em curso para você no mês de agosto, em o nome de Jesus. Então aqui entra exatamente a herança da providência, porque providência não significa que iremos viver uma vida sem perguntas. Providência significa que nenhuma das nossas perguntas irá colocar Deus na parede. Não é o nosso mimimi, o nosso vitimismo que vai colocar Deus na parede. Às vezes eu estou conversando com pessoas e pessoas querem colocar Deus na parede. Eu falei: não faz isso não, quem é você? A sua história não está entregue ao acaso. Abraão achava que estava simplesmente caminhando para o monte, mas Deus já havia determinado até o monte. Moriá não era um acidente. Existia uma providência em Moriá. O lugar estava debaixo da providência, a prova estava debaixo da providência, e aquilo que Abraão ainda não enxergava também estava debaixo da providência. E em Gênesis 22, ele apresenta pelo menos 3 movimentos, se o tempo permitir. Eu quero falar desses movimentos, e o primeiro é: o altar revela quem está no trono. Gênesis 22 começa dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. A prova não veio antes de Isaac, veio depois. Abraão já havia esperado anos. A promessa finalmente tinha nome, tinha rosto, tinha voz, corria dentro da casa, e agora Deus diz: toma o teu filho, toma o teu único filho, Isaac, a quem amas. Olha só a progressão: teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Cada palavra aqui aperta um pouco mais o coração de Abraão, e aqui está a grande tensão do texto. Deus havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Agora Deus ordena: ofereça Isaac. Olha só que contradição: 2 comandos, 2 verdades ao mesmo tempo. E aqui a gente consegue extrair uma lição para a vida. Às vezes nós estamos na jornada da vida com muitas dúvidas, com muitos medos, porque a própria palavra de Deus vai dizer que Ele não veio liberar sobre os seus, sobre os escolhidos, um espírito de covardia ou de medo, mas um espírito de amor, de fortaleza, de ousadia. É o que Ele tem para nós. Mas por vezes nós estamos nos colocando nesse expediente de medo, sendo aprisionado e deixando de viver as promessas que Deus tem para nós. E Abraão terá que decidir se confia apenas na promessa ou no Deus que fez a promessa. A propósito, aonde você tem depositado a sua confiança? Na promessa ou no Deus da promessa? Essa é uma noite para a gente poder colocar em perspectiva como está a nossa vida, nos alinhar, nos posicionar para viver verdadeiramente um tempo de herança da providência. Porque existe uma idolatria muito evidente.
Muitos querem transformar coisas ruins em deuses. Muitos querem colocar situações, transformar uma bênção de Deus em substituto do próprio Deus. Entenda, Isaac não era pecado, Isaac não era bênção. Ou melhor, Isaac era bênção, era milagre, era promessa cumprida, mas nenhuma bênção pode ocupar o trono. Nenhuma bênção que Deus nos entrega, que confia em nossas mãos, pode ocupar o trono que só permite a Ele. Só Ele tem a legitimidade de estar no trono. Talvez você coloque, a sua família é uma bênção, filhos são bênção, a carreira pode ser uma bênção, o ministério é uma bênção, o dinheiro pode ser uma bênção, a influência é uma bênção, sonhos pode ser uma bênção, mas nada disso pode colocar Deus, ou melhor, tirar Deus do trono. Nada disso, amém ou não amém? Amém. Vocês estão comigo? Está tenso? Então Deus chama Abraão, e Abraão responde: Renine, eis-me aqui. Repita comigo: Renine, eis-me aqui. E aqui a gente consegue extrair uma outra lição, pastor Dito. Abraão, ele estava obedecendo a instrução de Deus. Quando nós pegamos o contexto aqui, pelo menos por 3 vezes no capítulo 22, nós vamos ver Abraão dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Renine, se colocando à disposição. A vida de um cristão é uma vida de obediência e confiança no Senhor. Qual a sua dúvida? O que tem tirado a sua paz? Aonde você tem verdadeiramente depositado a sua confiança? Antes de conhecer a ordem, ele já estava disponível, o que está no verso 3. Levantou-se Abraão de madrugada, e aqui existem alguns verbos: levantou, preparou, tomou, rachou e foi. O texto não diz que ele não sentiu dor, o texto diz que a dor não paralisou a obediência. Repita comigo: obediência. Obedecer. Quando nós estamos no monte da obediência, nós estamos pavimentando o nosso futuro. É exatamente nesse monte que nós iremos pavimentar o momento da providência de Deus na nossa casa, em tudo aquilo que a gente colocar as nossas mãos. Obedecer a instrução de Deus. E o texto diz que a dor não paralisou a obediência. Isso é incrível, porque fé bíblica não é ausência de sentimentos. Fé é obedecer a Deus mesmo quando os nossos sentimentos ainda estão tentando entender o que Ele está fazendo. Então nós chegamos no versículo 5. Abraão diz aos servos: eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos. Ele não falou eu voltarei, voltaremos. Hebreus 11 nos explica o raciocínio de Abraão. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Em outras palavras, se Deus disse que a promessa vem por Isaac, agora Isaac exige. Então Deus terá que fazer algo que nunca viu. Nós estamos falando de fé. Quando nós nos colocamos na esteira e no expediente de uma herança da providência e o mistério da providência, nós estamos falando de um ato de fé, a gente poder crer, acreditar, sabendo que todas as coisas é possível aquele que crê, sabendo o Pai que nós temos, sabendo o Deus que está conduzindo a nossa história, sabendo olhar para cima e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Isso é poder compreender que vem dele, isso é um ato de fé. No contexto aqui em Gênesis 22, é exatamente isso. A fé não reduz o tamanho de Deus, mas ele revela aquilo que nós já estamos vivendo e experimentando da parte de Deus. Observe outra palavra: havendo adorado, é o que está em Gênesis 22. Abraão chama aquilo de adoração antes de enxergar o carneiro, antes da resposta, antes do milagre. Isso é adoração madura. Adorar é continuar dizendo que Deus é bom quando eu ainda não consigo explicar o que Ele está fazendo. Isso sim é adorar. Então a primeira pergunta dessa mensagem: o que existe hoje na sua vida que você não consegue imaginar entregando a Deus? Existem coisas que precisam ser entregues aos pés da cruz nessa noite. Existe algo que está impedindo você de viver o seu melhor tempo. Talvez um pecado, um vício oculto. Talvez as conversinhas, as amizades tóxicas. Talvez a desonra, a deslealdade. Existe algo que precisa ser colocado aos pés da cruz nessa hora, para que você possa ter a permissão de Deus para poder viver uma vida de providências. Nós estamos falando do mistério da providência. Porque talvez o seu problema não seja falta de fé para receber. Talvez Deus esteja formando em você uma fé madura suficiente para entregar algo que você tem pedido, mas não tem se colocado nessa brecha de fé.
Acredite, o altar não existe para informar a Deus o que amamos. O altar revela a nós se alguma coisa passou a ocupar o lugar de Deus. É exatamente isso. Existem pessoas que chegam na igreja, na eclésia, são abençoados. Deus abençoa, Deus honra, Deus muda o status quo daquela pessoa. E daqui a pouco a pessoa já não tem mais tempo para poder vir à casa do Senhor, cultuar o Senhor. As suas prioridades já mudaram, já não é mais o Senhor. Mateus 6,33 vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos falando de uma instrução da palavra de Deus, nós estamos falando de um princípio que está na palavra do Senhor. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos falando da parte acessória do texto, daquilo que Deus tem para nós. Qual é a sua prioridade? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua vida de consagração, de jejum, de busca? Segundo movimento, o Deus que vê antes é o Deus que provê. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele não disse: eu sei onde está, ele não sabia. Ele não disse: eu entendi o plano, ele não entendeu. Abraão não conhecia o método, mas conhecia o provedor. E aqui encontramos uma chave linguística do capítulo, e a expressão é Elohim Jireh. O verbo hebraico Ha'á significa ver. Literalmente, Deus verá. Mas na linguagem bíblica, quando Deus vê uma necessidade, Ele não simplesmente contempla. Ele intervém, Ele cuida, Ele provê. Por isso, o Deus que vê é o Deus que provê, acredite. Ele sabe todas as coisas. Antes de você chegar em determinado ponto, Ele já esteve ali. E é a partir de uma decisão intrínseca nossa que irá determinar se nós iremos alcançar aquela promessa pelo qual o Senhor já estabeleceu e já liberou. Porque existem muitas pessoas que estão seguindo a Cristo, só que por vezes quer pegar uma rota, um atalho, e isso não vai dar bom. Nós precisamos continuar no caminho, nós precisamos saber que existe uma instrução, nós precisamos saber que a palavra do Senhor, os ensinamentos passam pelo crivo de princípios, de mandamentos, de uma vida rendida ao Senhor. É a partir disso que pavimentamos o acesso às promessas de Deus. No verso 14, Abraão dá um nome ao lugar: Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Eu vim aqui liberar sobre a sua vida que tudo isso que você está passando, essa circunstância, essa dificuldade, talvez essa enfermidade, esse vale de escassez, eu vim aqui liberar sobre a sua vida. Deus proverá. Yahvé Jireh sobre a sua vida. Existe provisão em curso, existe uma provisão em curso sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem apresentado a Ele. Acredite, continue resiliente, perseverante, que vai acontecer na sua vida em o nome de Jesus. Providência, portanto, é maior do que provisão. Provisão é aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Providência é o governo pelo qual Deus conduz a nossa história. E eu faço a pergunta: quem está conduzindo a sua vida? Então Abraão chega ao altar, organiza a lenha, amarra Isaac, estende a mão. O céu grita: Abraão, Abraão! E ele para, ergue os olhos, e vê um carneiro preso entre os arbustos. Quando aquele carneiro chegou, ele não sabia explicar. E aqui a gente consegue ver de forma muito clara que a bênção já estava ali, estabelecida por Deus. Quando ele abriu os seus olhos, estava ali o carneiro. Naquele momento houve uma substituição. Tiraram Isaac do sacrifício e colocaram o carneiro, porque chegou a provisão, o mistério da provisão. A Bíblia não diz, então não precisamos inventar nada. Mas existe algo que o texto nos permite afirmar. Quando Abraão finalmente enxergou a provisão, ela já estava lá. A provisão que você tem buscado, ela já está lá. Talvez é você fazer um alinhamento na rota. Talvez é você olhar para o seu interior e ver o que precisa ser resolvido. Existem scripts interiores que precisam ser resolvidos nessa noite. Eu não sei qual é, mas você sabe. É a partir de uma renúncia, de uma entrega, quando você entender e colocar os pés da cruz, que você irá pavimentar essa liberdade para chegar à provisão de Deus. Esse é o ponto. Abraão enxergava o fogo, a lenha, o cutelo, e Deus enxergava também o carneiro. O que ele não estava vendo já estava ali. Abraão enxergava aquele dia, Deus enxergava também as gerações.
Abraão enxergava Isaac, Deus enxergava Israel, as nações, Cristo. Você vê um lado do monte, mas você não consegue ver o outro lado do monte. Nós que subimos a montanha aqui a cada 2 meses, não é isso, pastor Márcio? A gente pode falar isso, quando nós estamos subindo a montanha, a gente não consegue ver o outro lado. Mas Deus já viu o outro lado da montanha. Por isso não se preocupe, a provisão está em curso, continue subindo. Amém ou não amém? E é por isso que a providência não significa tudo o que aconteceu comigo foi bom, não. Há perdas que não são boas, há injustiças que não são boas, há traições que não são boas. Romanos 8:28 não diz que tudo é bom. Romanos 8:28 vai dizer, diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Tudo que você está vivendo vai cooperar para o bem, todos esses pontos serão interligados para o seu bem, é o que vai dizer a palavra do Senhor, e aqui há uma diferença gigantesca. A providência não significa que tudo é bom, significa que nada é soberano além de Deus. A dor que você está passando, vivendo, não é soberana, a crise não é soberana, a economia não é soberana, o diagnóstico que falaram ao seu respeito não é soberana. Amém ou não amém? O acaso não é soberano, mas Deus é soberano. Ele é soberano e Ele está conduzindo a nossa história. E quando eu falo que gosto muito do mistério da providência, que foi a partir de uma decisão que Deus mudou a minha sorte com relação ao meu casamento. Eu casei em 2002, os primeiros 2 anos do meu casamento nós chegamos a um ponto de pedir divórcio, porque eu ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi a partir de uma busca, foi a partir de um posicionamento, foi a partir de um reconhecimento e uma obediência à palavra de Deus, que as coisas começaram a mudar e a providência chegou na nossa casa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, podendo compartilhar a palavra daquilo que Deus tem feito na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha empresa, no ministério. É isso que Deus tem para você em nome de Jesus. Se for para Ele, pode ser melhor. E talvez a nossa oração hoje não precise ser somente Deus manda alguma coisa. Talvez precise ser Deus abra os meus olhos para discernir aquilo que o Senhor já colocou perto de mim. Isso aconteceu com Abraão. A provisão estava na frente, ele não estava enxergando. Talvez a provisão que você tanto tem buscado ao Senhor está a um palmo dos seus olhos. Talvez o que está faltando é um alinhamento para você ter a sensibilidade de aproveitar as oportunidades que Deus tem para você. Isaac olhava para o que estava faltando, onde está. Abraão olhava para quem provia, Deus proverá. O Hernando Dias Lopes vai dizer, Deus sempre provê o que precisamos quando estamos no monte da obediência. Quando nós estamos no monte da obediência, a provisão vai chegar, porque a palavra dele vai se cumprir na nossa vida em o nome de Jesus. Não porque a nossa obediência compra Deus, não porque obedecer nos mantém caminhando dentro da vontade dele. O grande ponto é, a providência começa antes da nossa percepção. Quando os nossos olhos finalmente enxergam a resposta, Deus já conhecia a necessidade, Deus conhece todas as coisas, e Ele sabe daquilo que você está necessitando hoje, nessa hora. Terceiro ponto, meu tempo está acabando. O cordeiro que ninguém poupou. Agora chegamos aqui ao coração da mensagem, porque nós falamos de provisão. Só que aqui em Gênesis 22 é algo maior. Isaac havia perguntado, onde está o cordeiro? No verso 13 aparece um carneiro. Então a pergunta continua caminhando pela escritura. No Êxodo vem o cordeiro pascal. Em Levítico, sacrifício após sacrifício. Isaías anuncia como o cordeiro foi levado ao matadouro. Até que João Batista olha para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Moriá finalmente encontra a sua resposta. Existe uma expressão decisiva no verso 13, olha só. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em lugar do seu filho. Foi exatamente o momento da substituição. Um ocupa o lugar do outro. Isaac deveria estar naquele altar, mas outro morreu no seu lugar, porque chegou o mistério da providência. E aqui precisamos corrigir a nossa posição dentro da história. Quando nós olhamos espiritualmente, nós não somos primeiro do que Abraão.
Nós somos Isaac, nós estávamos sob a sentença, nós precisávamos de um substituto e Deus proveu sobre as nossas vidas. E agora observe a beleza da Escritura. Isaac é chamado teu filho, teu único filho, a quem amas. Século depois ouviremos: este é o meu filho amado. Isaac sobe ao monte carregando madeira, Jesus sobe levando a sua própria cruz. Eu estou falando do alto preço na cruz do Calvário, o alto preço que foi pago por mim e por você. Mas existe uma diferença infinita entre os dois montes. Em Moriá, quando Abraão levantou o cutelo, o céu gritou: pare. Isaac foi poupado, houve um substituto. Mas no Calvário, quando o filho foi levantado, não houve uma voz dizendo pare. Não apareceu outro cordeiro. E sabe por quê? Porque não havia substituto para substituir Jesus Cristo, o cordeiro. Essa foi a verdade. Isaac foi poupado porque Cristo não seria poupado. E Paulo pega exatamente essa linguagem em Romanos 8:32, que vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a instrução de Romanos 8:32. E agora nós chegamos ao fundamento definitivo da providência. Nossa confiança não repousa no pensamento positivo, não repousa na crença que tudo acontecerá exatamente como planejamos. A nossa confiança repousa na cruz. Mas entenda algo, vai ser Efésios 3:20 que vai dizer que o que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor daquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Não é isso que vai dizer a palavra? Isso não quer dizer que a gente não tenhamos de pensar, de projetar, mas a nossa confiança precisa repousar na cruz, no alto preço da cruz. Paulo argumenta do maior para o menor. Se Deus já entregou o maior, por que você acha que Ele irá abandonar você no restante da caminhada? Se Ele já entregou o seu filho por mim e por você, se todas as dívidas, se todos os pecados já foram pagos, a palavra vai dizer: está consumado, tetelestai. Por que você está duvidando? Por que você está com medo, aprisionado, andando em loop? Essa é uma noite para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Amém ou não amém? Precisamos entender que a cruz é a prova definitiva de que Deus está comprometido com a nossa redenção. Essa é a verdade. E por isso que a providência não significa ausência de vale. Vai ser o Salmo 23, que não vai dizer: como o Senhor é meu pastor, não existem vale. Vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A providência não elimina o vale, ela garante o pastor dentro dele, garante a providência dentro dele. Isso que você está passando, existe uma providência dentro dele, a partir do seu posicionamento. E Ele prepara uma mesa na presença deles. A providência não promete todos os nossos desejos, ela garante que Deus não perderá nenhum dos seus propósitos redentores. Essa é a verdade da palavra de Deus. Por isso, a providência mais importante da história não foi o carneiro de Moriá, foi o cordeiro do Calvário. Amém ou não amém? Todos estão comigo? Está tenso aqui hoje, pastor Dito? Está tenso aqui hoje. E eu quero finalizar com vocês. Não levanta ainda não. Não julgue a sua história antes do último capítulo. Observe como Gênesis 22 termina. Ele não termina no cutelo, não termina no altar, nem termina no carneiro. Deus fala novamente: deverás te abençoarei, multiplicarei a tua descendência, nela serão benditas todas as nações da terra. Moriá começa parecendo o fim da promessa e termina com a promessa se expandindo pelas nações. Isso é a esperança cristã. A história não caminha para derrotar os que são seguidores de Cristo. A cruz não teve a última palavra, o túmulo não teve a última palavra, a sexta-feira não teve a última palavra. Cristo ressuscitou e Ele vive e reina para sempre. Amém. E Ele reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. A escatologia da vitória não significa que jamais sofreremos, significa que nenhum sofrimento terá a palavra final sobre aqueles que estão em Cristo. A vitória do reino não tem a forma de arrogância, a vitória do reino tem a forma do cordeiro. Agora volte comigo à pergunta inicial: onde está o cordeiro?
Ele estava além do horizonte de Abraão, mas nunca esteve além do horizonte de Deus. A provisão estava ali, e talvez você esteja vivendo alguma situação que ainda não consegue interpretar. Eu não sei o que você está vivendo, mas chegou o momento de você ressignificar aquilo que tem sido impedimento no seu avanço. Talvez você esteja vivendo alguma situação que ainda tem sido pedra de tropeço na sua jornada. Talvez esteja no primeiro dia da subida. Foram 3 dias de subida em Moriá. Talvez você esteja no primeiro dia e ainda não conseguiu entender, ainda não conseguiu visualizar a provisão. Talvez você esteja no 3º dia, talvez esteja olhando para o fogo, a lenha e o cutelo, mas não transforme o capítulo que você está vivendo na conclusão da sua história, da sua vida. Acredite, Deus está reescrevendo a sua história. Nessa hora eu quero liberar sobre a sua vida. Deus está te entregando uma cartolina, um pincel para você poder reescrever a sua história. Tudo aquilo que foi mágoa, tudo aquilo que foi ressentimento, tudo aquilo que foi impedimento de você viver as promessas de Deus, você está tendo a oportunidade de começar a reescrever a sua história em nome de Jesus. Amém. E Abraão deu um nome àquele lugar. Mas observe o nome que ele não escolheu. Ele não chamou Abraão foi fiel. Não chamou Abraão venceu. Não chamou grande fé de Abraão. Ele chamou Yavé Jirê, o Senhor proverá. Repita comigo, Yavé Jirê, o Senhor proverá. Porque o protagonista da história nunca foi Abraão, foi Deus. A promessa é dele, a aliança é dele, a provisão é dele, a salvação é dele, a glória é dele. Moriá não é um monte onde Abraão descobriu que tinha uma grande fé. Moriá é um monte onde Abraão descobriu que tinha um grande Deus. Ali ele pôde reconhecer isso a partir da herança da providência. Estão comigo? Pergunta final: o que Deus vai colocar nas minhas mãos? Se Deus é verdadeiramente o meu provedor, o que ainda estou tentando controlar que eu preciso colocar no altar? Gostaria que você pensasse sobre essa pergunta. O que você precisa colocar no altar hoje, que você talvez não tenha conseguido confiar, entregar na mão do Senhor? Seus filhos, seu futuro, seu dinheiro, talvez a sua carreira, o seu ministério, a sua reputação, não sei, um sonho, sua necessidade de controlar tudo. O que você precisa nessa noite? Entregar nas mãos do Senhor e declarar de forma muito convicta e por um ato de fé: Senhor, a minha confiança está em Ti. Repita comigo: Senhor, a minha confiança está em Ti. Hoje é uma noite decisiva na sua jornada, e eu creio que a partir do seu posicionamento e alinhamento nessa hora, reconhecendo aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, você irá colocar um ponto de inflexão na sua jornada, e você irá viver o melhor tempo da sua vida até então, onde você irá experimentar do mistério da providência de Deus na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Seus olhos fechados ainda, não saia dessa atmosfera, não saia dessa frequência. Deus marcou esse horário, Deus marcou essa reunião. Existe a providência de Deus agindo naquele problema que você tinha até desistido. Essa é uma hora onde Deus está colocando em perspectiva aquilo que você tem apresentado a Ele. Essa é uma hora onde Deus precisa verdadeiramente ouvir do seu coração: Pai, eu confio em Ti. Essa demanda é sua. Essa adversidade, essa enfermidade, esse vale que eu estou passando é seu. Nós estamos falando de reconhecer. Porque quando nós reconhecemos e entregamos ao nosso Pai, ao nosso Deus, é exatamente nesse momento que a provisão e a providência chega da nossa casa, chega nessa demanda. Com seus olhos fechados em nome de Jesus, eu gostaria que você pudesse repetir comigo nessa hora:
Meu Deus é Yahvé Jireh. Ele vê antes que eu veja. Ele sabe antes que eu saiba. Ele governa aquilo que eu não posso controlar. Minha história não está entregue ao acaso. Minha confiança não está na provisão. Está no provedor. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos, a tua igreja, que acabou de declarar, Senhor, que a confiança está em Ti, Senhor Deus. E nessa hora, Pai, nessa atmosfera profética, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer à memória dos Teus filhos aquilo que precisa ser colocado aos pés da cruz nessa hora. Que eles possam ter a leveza necessária para poder avançar para a terra da promessa, para que eles possam viver uma vida de providência, Senhor. O Senhor proverá, é a palavra da noite. Por isso, nessa hora, enquanto a nossa equipe vai estar adorando, não deixe que nada tire você dessa atmosfera e dessa frequência. É você e Deus nessa hora. E eu quero fazer um ato profético aqui. Se você sente no seu coração que existe algo que precisa ficar aos pés da cruz nessa hora, você vai sair do seu lugar. Os pastores vão estar aqui orando com você, liberando uma palavra de destino sobre a sua vida. Então vamos lá, comece a adorar o Senhor. Oh!
Espírito de profecia vem sobre nós nessa hora, espírito de profecia. Oh, nós queremos, Senhor, nessa hora ouvir a Tua voz. Nós queremos nessa hora entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo. Nós queremos nessa hora deixar aos pés da cruz aquilo que nós precisamos deixar. Nós queremos nessa hora, Senhor, subir o monte da obediência. Nós queremos nessa hora, Senhor, olhar aquilo que está depois do monte, olhar pelos Seus olhos, olhar pela Sua perspectiva, Senhor. Abre os nossos olhos nessa hora, abre os nossos olhos nessa hora, faz-nos enxergar a herança da providência que o Senhor já preparou para nós. O Cordeiro está aí, o Cordeiro está aí, o Cordeiro está aí, a provisão está aí. Ah, olhe, meu irmão, com os olhos da fé, olhe com os olhos da fé. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para receber aquilo que só o céu pode nos dar, aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, a nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão em Ti. Elevamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, a nossa provisão, a nossa herança vem do Senhor, vem do Senhor. Tu és o arrimo da nossa sorte, Senhor. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nessa hora, nesse momento, nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Aleluia. Uau, glória a Deus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. O pai da fé. Tem dois momentos que são linhas divisórias na vida de Abraão na Bíblia. Primeiro é Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ali Deus está falando para Abraão: Abraão, você tem coragem de sacrificar o seu passado? Abraão, você tem coragem de sacrificar o seu passado por mim? E o segundo momento foi esse texto que o pastor César acabou de pregar, Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão Isaque, o seu filho. Ali Deus está dizendo para Abraão: você tem coragem de sacrificar o seu futuro? E nessa noite é o que Deus está perguntando para mim e para você. Você tem coragem de sacrificar o seu passado? E você tem coragem de sacrificar o seu futuro por mim? Na certeza de que eu serei aquele que vai te guiar para onde você vai encontrar aquilo que só eu preparei para você. Nessa noite, o que nós precisamos sacrificar aqui, para sair daqui na certeza da providência, da herança e da providência. Talvez você precise sacrificar o seu passado, deixar para trás tudo aquilo que passou, aquilo que já não tem mais a ver com você agora, que não tem mais a ver com o seu futuro. Há um tempo Deus está pedindo para você: sacrifica o seu passado, vamos olhar para frente agora. Ou talvez Deus está pedindo para você: sacrifica o seu futuro. Entenda que não é na sua força. Entenda que eu sou o Senhor que provê na sua vida. Talvez você está preocupado com o seu futuro. Talvez você está ansioso demais com o que será, com o que vai acontecer no seu futuro. Mas Deus está dizendo para você: sacrifica o seu futuro diante de mim nessa noite.
e confia em mim, porque eu sou o Deus que provê na sua vida. Eu vim aqui para te dizer que vai ficar tudo bem. Deus já preparou o seu enxoval, tudo aquilo que você precisa. O que Ele quer de nós? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu direito como o sol ao meio-dia. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, pastor César. Alimento poderoso. Meu irmão, você está na melhor quinta-feira da cidade. Só gente bonita aqui hoje, amém? Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você, dizer para ela: que bom que você veio hoje. Fala para ela: você acertou vindo aqui hoje. Aleluia! 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 Deus renovou suas forças, Deus fortaleceu seus braços, Deus fortaleceu o seu espírito, Deus renovou você aqui nesse lugar. Existe coisa que a gente só vai encontrar na comunhão dos santos, porque o Salmo 133 diz que é ali onde o Senhor determina a sua bênção. Meu irmão, você está saindo daqui mais abençoado que você entrou. Amém? Por quê? Porque o Senhor determinou uma bênção sobre você na comunhão dos santos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. A igreja hoje está linda, que coisa maravilhosa. Que atmosfera que está hoje. Quantos sabem que tem uma atmosfera diferente aqui nessa noite? Amém? Amém ou não amém? E que louvor poderoso. Eu queria que você desse uma salva de palmas para a nossa equipe. Vamos honrar essa equipe. A cultura da honra é uma cultura dessa casa, a cultura da honra. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra maravilhosa que nós recebemos aqui. Glória a Deus, Deus é bom, Deus está fazendo grandes coisas no meio de nós, amém ou não amém? Quantos vão sair daqui renovados no Senhor? Levanta a sua mão, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Lembrando que no próximo domingo teremos culto aqui às 8, às 10, às 17 e às 19 horas. E nos campos também, culto normal. Se você é dos campos, esteja no seu campo. Se você é daqui, esteja aqui. Convide pessoas, vamos estar na presença do Senhor, porque na presença do nosso Deus há plenitude de alegria. E que o Senhor te abençoe, faça fortalecer, faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Lembre-se que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Deus abençoe. Nós teremos agora uma reunião. Teremos uma reunião com todo o time de aspirantes e os pastores também. Nós teremos aqui, vamos ficar nesse canto aqui. Vai ser rápido, vai ser breve. Temos algumas direções para dar para vocês. Glória a Deus.